Então, a gente vai encerrar o assunto da semana, até porque nem eu aguento mais falar tanto sobre. Então a gente vai realmente pra parte bem anatômica, que é aquelas coisas que cai no Enem, cai na escola, e tem que saber pra vida também, né? Então a gente vai falar da anatomia e fisiologia reprodutiva. Então, gente, eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem como bebês são feitos? Eu vou basicamente falar o ciclo de vida de alguém, isso acontecer. Então, assim, primeiro, tem que acontecer o coito propriamente dito. Ai, tem como eu engravidar se eu transei em pé? Tem. Gente, se as pessoas inventam motivos, mas eu falo bem de verdade mesmo. Ai, eu não sei o nome, pré-ejaculação, que é tipo um lubrificante, um líquido meio lubrificante que sai do pênis. Tem espermatozoide. Ah, isso pode engravidar? Pode engravidar, tá bom, gente? Se um pênis coçou na entrada, posso engravidar? Tem, gente, sabe? Se isso acontecer, você pode engravidar. Então tem esse vídeo aqui. É legalzinho, ele é bem curto. É só porque eu gostei do jeito que ele é animado. E ele traz algumas informações que, por exemplo, algumas pessoas não sabem. Que tipo, o espermatozoide, ele é meio referenciado com um girino, né? Pelo jeito que ele nada. É que, tipo, o girino nada de ladinho. Mas o espermatozoide não nada de ladinho. Ele nada meio que fazendo um círculo, assim. Tem uma hora que mostra. Aí, ó, tá vendo que ele não nada de ladinho? Não tem. É só uma informação super irrelevante, mas. E como você vê de cima, você não vê esse tipo de movimento. Enfim. Aí, por que quando eu começo a gravar eu não recebo mais, né? Enfim. Enfim, é isso. Aconteceu qualquer tipo de contato, você pode engravidar? Pode. É 100% de certeza? Não. Porque eu vou explicar agora que além de ter um espermatozoide que tenha atravessado o colo do útero e chegado num óvulo maduro e ter acontecido a fecundação, e esse óvulo fecundado ter ficado dentro do útero, você não expeliu ele, então sim, isso pode ter engravidado, enfim. Então, muitas coisas têm que acontecer, né? Então, o espermatozoide tem que subir pelo colo do útero, e vocês sabiam que, assim, saem muitos espermatozoides, tá? Muitos, muitos, muitos. Precisa de ter um estudo de que hoje em dia os homens produzem menos espermatozoides do que os avós, tipo assim, metade. E tem gente que especula que isso tem a ver com plástico. Tudo é plástico, né? Porque como a gente não conhece realmente os impactos de microplástico, tudo é microplástico. E aí, enfim, né? Então tem aqui o ovário, e aí o ovário tem muitos óvulos, e aí o óvulo maduro começa a descer pelas trompas de falópia, que é isso aqui. Eu acho que tem um outro nome hoje em dia, mas eu só conheço por esse. E aí ele vai andando. Tanto que, assim, se o espermatozoide encontrar um óvulo aqui, você pode ter uma gravidez ectosópia, acho que esse é o nome, que é basicamente uma gravidez que você morre, tá? Tem que, entre aspas, abortar, porque senão você vai morrer, porque isso aqui vai explodir, tá? A criança vai literalmente começar a se desenvolver nas trompas e não no útero. Enfim, inclusive tem essa teoria de que, porque assim, quando as mulheres têm um orgasmo, acontece uma contração do colo do útero, e aí tem essa especulação de que isso ia ajudar a engravidar, porque ia impulsionar o espermatozoide pra cima. Porque assim, né, dá pra ver que eles não têm olhos, então eles realmente se perdem durante o caminho. Enfim. E aí, se ele encontrar o óvulo, ele vai ter que atravessar por uma barreira bem difícil. É bem difícil engravidar, gente. Assim, são muitos mecanismos que o espermatozoide tem que passar para conseguir. E mesmo aquilo, né? Mesmo fecundado, pode ser que não aconteça.
E aí aqui, né, uma vez que passa um espermatozoide, faz uma barreira aqui e pronto, nenhum outro entra. Tanto que os gêmeos não tem a ver que 2 espermatozoides diferentes entraram, né, mas é que teve 2 divisões, por isso que eles são idênticos. Aí, enfim, né, teve aqui a fertilização, o óvulo fecundado começa a descer e ele tem que ficar grudado na parede do útero. E aí vai acontecer quando isso acontece, tem a fusão dos DNA, né, dos núcleos, e aí você tem um zigoto. Eu acho relevante a gente falar, tá, gente, mas, tipo, um zigoto não é um ser vivo. Tipo, é um ser vivo porque é uma célula, mas não quer dizer que ele é um humano. Porque, inclusive, também existe muitas vezes que você tem, entre muitas aspas, um aborto espontâneo, porque rolou essa fusão, mas não quer dizer que ele ficou grudado na parede do útero. Então você tem a menstruação e tudo que estava aqui sai. Isso pode ser considerado um aborto espontâneo? Depende muito da sua visão, mas não. Enfim, tem esse zigoto, ele junta aqui, e aí ele começa as clivagens, que é ficar se dividindo. E aí ele se divide muitas, 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 muitas vezes, por 9 meses. E aí você tem os estágios de desenvolvimento. Você sabe por que grávida fala em semana? Porque tem a ver com os períodos de desenvolvimento embrionário. Então, assim, durante as 2 primeiras semanas, não acontece nada. Provavelmente você nem sabe que a pessoa tá grávida, né? Aí aqui, esse bichinho aqui, que eu acho que, assim, não é mais um zigoto, mas ainda não é uma pessoa. E aí ele forma essa cauda, porque a gente tem o vestígio evolutivo de ter tido uma cauda. E aí a gente começa a desenvolver o cérebro e a cauda retrai. E, e a cauda hoje em dia é o nosso cóccix, né? E aí começa a desenvolver na 6ª semana o coração, na 5ª os braços, até o 8º o olho, perna, dente, sistema nervoso central, né? Que é, a gente desenvolve primeiro anos, depois a boca. A gente não comer e soltar no mesmo lugar. E aí, a partir das 20 semanas, você começa a ter o desenvolvimento final, né? O amadurecimento dessas coisas que foram criadas. E aí, você tem uma criança propriamente, né? Dentro do líquido amniótico e da placenta. Aí é bem bizarro, né? Imagina ter uma literal criança dentro de você. Deve ser bizarro. E aí, sai, né? Aqui, eu mostrei essa parte porque também tem a ver. Aqui, ó, se você vê na 9ª semana, é que quando começa a desenvolver os órgãos genitais, que é por isso que hoje em dia você consegue ver muito fácil em ultrassom, já com o sexo da criança. Mas, quando a gente se desenvolve meio como um ser meio andrógeno, assim. É a explicação do porquê homens têm mamilos, apesar de não ter nenhuma função biológica necessariamente. Mas é porque todo mundo começa a se desenvolver da mesma forma. Todo mundo tem coração, todo mundo tem braço, olho, dente. Só que tem essa diferenciação, né? E aí, como isso acontece? Você tem essa estrutura indiferenciada, meio esquisita, aqui é a cauda. E aí, se você tiver gente que fala que a gente se desenvolve como mulher, tem gente que critica um pouco essa visão, que a gente é só um ser meio andrógeno mesmo, e depois a gente tem essa diferenciação. Mas enfim, se você tem o cromossomo Y, você vai começar a ter essa diferença. Então, essa parte aqui que tá mais rosa, ela vai virar o testículo. Viu que ela vai
subindo e meio que tá como aqui aberto, né? Vai fechar. Tanto que, se você já viu um pênis na sua vida, você sabe que eles têm, tipo, uma linha de costura. É porque meio que foi literalmente isso que aconteceu. E aí, se você já viu alguma vulva na vida, isso aqui seria, tipo, não fechou, né? Ficou aberto. E aí é isso. E aí, se você vê essa partezinha bem vermelha aqui, que é igual pros dois, aqui vai virar a glande, que vai ficar pra fora, e aqui vai virar o clitóris e meio que entra pra dentro. Principalmente essa parte aqui, que eu, tá na próxima foto, eu acho. Ah, enfim. Aí aqui só, eu não sei, eu gostei da imagem, achei uma imagem boa pra ilustrar. Aí tem os critérios de Turner, que tem a ver com o desenvolvimento normal, esperado. E achei engraçado que eles desenharam os testículos assimétricos. E eu não sei porque eu achei isso engraçado, porque na verdade é mais normal você ter assimétrico do que simétrico, né? Nada no nosso corpo é realmente simétrico. Por isso que quando você tira uma foto e aí você inverte, você percebe que seu olho é todo torto. Mas é porque realmente a gente não é simétrico. Assim como o peito também não é simétrico. Enfim. E aí começa a desenvolver os pelos pubianos. E aí eu vou dar uma curiosidade super aleatória pra vocês, que nós somos dos macacos a espécie com o maior pênis, mas não somos a espécie de macaco com o maior testículo. Isso que a média mundial é 13,5 centímetros, né? Então, imagina o tamanho dos macacos. Enfim. E aí aqui do feminino tem o crescimento, aumento das mamas, crescimento do pelo pubiana, e é isso. E, basicamente, tem essa imagem que clássica, né? Realmente não tem muito mistério. Acho que a gente consegue achar muito fácil essas imagens. Que são as partes do corpo, né? Então aqui você tem a glande, que é a cabeça, e aí você tem esse ducto aqui, e metade que liga a bexiga e o ducto ejaculatório. Só pra vocês saberem, tá, gente? Mas não tem. Quando a pessoa tem um orgasmo, não tem, ela não solta urina, tá? Isso não acontece. Tem tipo um esfíncter aqui que trava. E inclusive por isso que depois que você tem a ejaculação, dá uma vontade muito grande de ir no banheiro, é que é pra limpar o canal. E é o mesmo, né? Então você usa. Urina é bem comum pra limpar as coisas. Né, quase tudo água. Enfim. E aí você tem aqui o testículo, onde vão ser formados os espermatozoides, eles ligam aqui pro ducto ejaculatório. Então, o espermatozoide tá aqui, né? Ele vai subir, inclusive, é isso que você corta na vasectomia, né? Você corta esse ducto aqui. Então você continua produzindo o líquido seminal, mas esse líquido não tem espermatozoide nenhum. E vasectomia é reversível, sabia? Eu acho que é o único método anticoncepcional masculino que tem, e ele ainda é reversível. E aí, você tem o sistema reprodutor feminino, que é muito importante você trazer, apesar das pessoas trazerem só a parte de dentro, né, que é o útero, é muito estranho, né, porque seria como se eles trouxessem só essa parte aqui. Tem que ser os dois, né? Então, por fora, apesar de a gente popularmente chama tudo de vagina, não é. São coisas diferentes. Então, por fora, o que você consegue ver é a vulva, parte de fora. E aí, aqui você já consegue identificar, né? Então, deixa eu ver se eu... Nessa imagem aqui, se vocês tenham ela em mente, né? Então, você vê que essa parte vermelha aqui vai virar a glande, vira o clitóris, aqui.
Aí aquela parte que não fechou vira os lábios, que também não se fala mais grandes, pequenos lábios, porque tem gente que tem os lábios de dentro maiores do que os de fora, então não tem muito sentido. E aí, essa parte aqui, que no desenho tá grande, mas assim, com toda a sinceridade, eu recomendo que vocês vejam por vocês mesmos. Tá meio escondido. E aí, em cima tá a uretra. Então, assim, eu não sei se é uma descoberta nova pra vocês, mas a gente não urina e menstrua pelo mesmo lugar. Que nem no pênis, isso não acontece. Você tem a diferenciação aqui, né? Diferenciado. E aí, aqui, nesse orifício, você tem aqui, aqui a entrada da vagina. A vagina é o canal inteiro. Não é tudo isso aqui. Só a entrada. E aí, aqui tá o colo do útero. E assim, gente, eu vou falar uma coisa. Mas dependendo. Tem algumas pessoas que têm algum problema. Isso aqui é bem curto. E pode causar dor em relação sexual. Mas isso aqui tende a ser bem largo, tá, gente? Tem que pensar que vai passar uma cabeçona gigante aí dentro, né? Então, gente, não. Dificilmente não tem como o pênis bater no colo do útero. E se isso acontecer, isso pode gerar muita dor. Aí, no colo do útero, você vai ter cavidade uterina, que aqui você forma o endométrio, né? Endométrio é essas coisinhas aqui, que é onde o ovário, é tipo os pelos, é umas células ciliadas, onde o ovário vai andar e vai grudar, né? Ah, é tubo uterina, isso. Tubo uterina. Aí é isso. E aqui é só pra vocês verem que é legal, porque são as mesmas estruturas, né? Então aqui você tem a glande, pode falar que o clitóris é uma glande, porque isso aqui, né? Tipo, o pênis não é só isso aqui, é tudo. Assim como o clitóris não é só essa bolinha, ele é, na verdade, tudo isso, né? Então você tem o corpo cavernoso, que é o corpo, né, dele. E aí tem uma coisa muito importante que é o corpo esponjoso. Esponjoso, literalmente, de esponja. Por quê? Porque é ele que vai encher de sangue. Que é o que deixa o pênis ereto, né? Então, assim, pode falar que o clitóris também fica ereto? Sim. E aí você tem a abertura. O clitóris vai ficar mais ou menos aqui. E o pênis vai ficar mais ou menos aqui. Enfim. Uma coisa importante de vocês saberem é sobre o ímen, o famoso ímen, né? Que ele fica aqui, ele é uma película. A gente fala que é X evolutivo de alguma coisa que não faz diferença pra gente hoje em dia. Tanto que existem muitas pessoas que nascem sem. Não é nem que ele se rompeu ao longo da vida, ela nasce sem já, porque realmente não faz diferença pra gente. Existe gente que nasce com ele imperfurado. Isso dá problema? Não. Até que você começa a menstruar, porque você vai urinar normalmente. E normalmente você só percebe isso se você nunca foi no médico ginecologista antes de você menstruar. E realmente não passa, ou pode gerar dor quando passa. Porque ele é muito pequeno, e aí você vai ter que ir no médico pra furar mesmo, pra tirar. E o ímen é realmente uma membrana muito fina, assim, ele pode se romper ao longo da sua vida e você nunca nem percebeu, tá? É como quando gente que anda de cavalo e gente que anda muito de bicicleta. Aí, tem uma outra coisa, né? Fimose. Por que eu trouxe isso? Eu quis trazer o máximo de conhecimento possível pra vocês, que eu acho que a gente não aprende isso e eu acho relevante saber. Mas é uma coisa meio polêmica nos Estados Unidos. Não nos Estados Unidos, mas pra gente
em relação, porque é muito comum. Eu acho que 83% dos homens nos Estados Unidos são circuncisados. Ser circuncisado tem a ver, tem uma origem religiosa. E é basicamente isso, né? Você tem a fimose, que ela é uma pele. Tá vendo aqui no clitóris? Não dá pra ver nessa foto. Mas assim, ele tem tipo. Tá vendo aqui que é mais vermelhinho? É tipo a fimose dele. É uma camada pra proteger essa área tão sensível. E a glande tem a mesma coisa. Isso aqui é muito sensível. Porque tem muitos nervos, enfim. E aí você tem a fimose, que é uma pele pra proteger de assar, de você machucar. E ela pode trazer prejuízos. Então, a circuncisão, apesar dela ter uma origem religiosa, ela tem também uma ideia de higiene. Porque muitas pessoas não limpam corretamente embaixo da glande. Gente, assim, apesar de eu falar isso acontece também com clitóris, tá, gente? Eu falei isso. Tem que limpar também, porque forma senão o esmegma, que é a função de sebo. O sebo de espinha, é óleo. E isso pode dar bactéria, fungo. Então tem gente que faz a circuncisão, tira, e aí fica mais fácil de limpar. Tem que tirar pra ficar mais fácil de limpar? Não, é só você puxar a pele e passar água. Tem esse aqui, esse tipo 4, que é quando a fimose enche inteira. E aí, em alguns casos, é melhor você tirar clinicamente, isso acontece assim quando você é bem pequeno, ou você acaba, entre aspas, rasgando naturalmente, né? Mas é isso, no Brasil isso não é muito comum, e tem algumas pessoas que até defendem que isso é considerado mutilação genital masculina que é normalizada. Por que eu tô falando disso? Porque em alguns países é comum a prática de mutilação feminina, que é você tirar o clitóris de meninas. Meninas, eu digo meninas de 10 anos. Por motivos religiosos, você pode falar que tem a ver com poder também, controle da sexualidade. E é basicamente você perde o jeito de você ter um orgasmo. Eu vou explicar também, mais pra frente. Mas assim, é basicamente como se eles cortassem a glande fora. Tanto que tem, né? E aí tem gente que vai defender que a circuncisão é uma mutilação genitália normalizada. Concordo, eu acho que não tem motivo nenhum. As pessoas fazem mais hoje em dia por motivo estético do que realmente por higiene. Mas só para vocês saberem essa informação, no Brasil, 600 homens por ano têm o pênis inteiro amputado por falta de higiene. Tá bom? Existe um tabu de falar de higiene, principalmente entre homens, mas você pode ter que amputar porque fica podre. Sim, dicas de higiene. Coisa que a gente fala, mas a gente tem que falar. Que é. São basicamente os mesmos cuidados, né? Então, assim, lave de preferência só com água. Só com água. Ou se você usar um sabão, pode usar. Legal. Não exagera. É, secar com papel. Não esfrega com papel. Deixa o papel lá, se for no banheiro, né? Deixa o papel para secar bem a urina, porque o acúmulo de urina também deixa podre. Secar bem para não ter fungo. Evitar depilar. Existe uma crença de que se depilar é um sinal de higiene, mas normalmente é o contrário, porque os pelos estão lá para prevenir que você contraia alguma infecção. É tipo, gente, por que a gente tem cílio? Que é pra evitar que poeira entre no nosso olho. Aí você vai tirar o cílio? O tanto que os médicos recomendam que você apenas apare. Apare é passar uma tesourinha, se está muito peludo, mas não depilar completamente, porque as bactérias, coisas assim, podem entrar em contato direto. Evitar uso de creme e perfumes na zona íntima. Não usa. A não ser que seja por motivos médicos, você não usa. Ai, a Anitta lançou um perfume pra passar. Gente,
Não usa. Tem um cheiro, é normal. É só passar água e vai dar tudo certo. Passa água, troca a roupa e é isso. E urinar sempre depois de você ter relações sexuais ajuda a não ter infecção urinária das duas pessoas. É isso. E essa parte aqui é meio relevante de vocês saberem. Eu acho isso aqui bem chato, mas às vezes cai muito de vez em quando no Enem. Então, né, vou falar bem rapidinho sobre isso. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o sangue da menstruação é vermelho, porque eu já conheci um menino que, assim, ele é mais velho do que eu, né? É, tipo, 35 anos. E ele realmente achou por muito tempo que o sangue era azul, porque nas propagandas o sangue era azul. Tipo assim, ai, muito tempo, com 12 anos ele descobriu que não fazia sentido isso nenhum, né? E aí, como acontece? É o seguinte, é a menarca, que é a primeira menstruação da menina, e ela acontece o seguinte, às vezes você olha pra sua menstruação e fica assim, eu vou morrer, eu tô tendo uma hemorragia. Às vezes isso acontece. Às vezes você tem que realmente ir pro hospital que você pode ter um problema sério de... Tem até um nome, mas é basicamente uma hemorragia que você tem. E aí você tem que parar de menstruar. E aí, então pensa assim, o seu colo, seu corpo está se preparando para ter uma fecundação. Então, o útero faz todo o tecido do útero. Não teve fecundação, então ele joga tudo isso aqui fora. Isso, a parte grande do sangue, é na verdade o endométrio, tá? Porque eles realmente tiram tudo por dentro. E aí, às vezes, tem uns coágulos, assim, meio pá, nojento. Mas é só o sangue coagulado. E, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a gente é uma das poucas espécies de mamíferos que menstruam regularmente e tanto jeito que da intensidade. O colo do útero, ele tem que literalmente se livrar de tudo, absolutamente tudo que pode estar aqui dentro. Porque senão a gente pode morrer. Diferente de outros animais, que quando acontece a fecundação, mas não vai pra frente, eles absorvem aquela célula, né? Aquele esgoto. Mas a gente não pode fazer isso, porque senão a gente pode ter uma infecção e a gente morre. Então, a menstruação serve para proteger a gente de morrer. Aí, você vai ficar um tempo normal, né? Que é a semana em que o seu ovário tá se preparando, ele tá maturando. E aí você tem aqui os hormônios. Gente, assim, eu não queria explicar muito isso aqui, porque é bem chato mesmo. Eu tô sendo bem por cima. Mas basicamente isso. Sabia que você só pode engravidar se você estiver no período fértil. Que é o período fértil? Quando o óvulo está madurado, ele sai pelas trompas e ele espera um espermatozoide. Só que aí você fica assim, ah, incrível, então quer dizer que eu só engravido nesse tempo. Sim, mas o problema é que não dá pra saber quando é que isso acontece. Diferente de outros animais que têm cio, a gente não entra em cio. A gente todo mês está pronto para engravidar. Normalmente o período fértil é uns 18 dias, 14 dias depois da menstruação. Do primeiro dia da menstruação, se não me engano. Só que aquilo pode acontecer que assim, no dia 14, o óvulo tava aqui, ainda o espermatozoide não chega. Aí no dia 15, ele tá aqui, no 16 já foi. Ou pode ser que atrasou 2 dias, se você ficou estressado, ou você passou mal, isso aqui também pode desregular levemente. E aí você não tem como controlar isso. E, não sei se vocês sabem também, mas os meninos também têm uma menarca deles, que é a primeira vez que eles ejaculam, que é quando o corpo tá se preparando para produzir esses espermatozoides. Então, acontece por volta dos 12, 9 anos de idade, porque hoje em dia a gente
entrar na puberdade muito cedo, e também existe uma explicação pra isso, e não tem a ver com microplástico. E muita gente não sabe que passou por isso, porque como realmente é uma coisa bem pequena, muita gente acha que, tipo, é só xixi na cama, sabe. Mas não, pode ter sido a semenarca, que é a primeira ejaculação. Mas aqui, a produção de espermatozoide ainda é muito baixa, porque você tá começando a madurar aquele corpo. É, eu quis entrar numa coisa muito importante da gente frisar, que é, apesar da criança, porque era muito comum, né, "Ai, a menina faz", o que que é a quinceanheira, né, fazer os 15 anos de idade. É porque normalmente era a idade onde as meninas menstruavam. Então, era o ponto que marcava que elas agora estavam adultas, né, moças. Mas é importante frisar que isso não quer dizer que uma menina de 15 anos, 1 ano depois, ela já pode engravidar e vai ser muito bem. O corpo é que na verdade é que o corpo daquela criança acabou de começar a produzir os mecanismos para madurar o corpo dela. Então, assim, é uma menina de 9 anos que menstruou, quer dizer que o corpo dela já é de adulta? Não. Isso quer dizer que o corpo dela começou os mecanismos para madurar os essas coisas. E por que que hoje em dia a gente entra na puberdade mais cedo? Tem a ver com nutrição. Tanto que, pessoas que são anoréxicas, muito, em grau de anorexia, né, elas param de menstruar. Sabe, vocês assistiram o RBD, o mexicano? A atriz que fazia a Anaí, ela foi anoréxica por muitos anos na vida dela. Tanto que hoje em dia os filhos dela são por inseminação artificial, porque ela não conseguia engravidar por causa da anorexia, porque ela foi tão tempo anoréxica, que assim, gente, pensa o seguinte: o seu corpo precisa sobreviver. Você não tá conseguindo comer o suficiente, você não tem nutriente no seu corpo, qual é a coisa que você pode se livrar? Gente, reprodução não é necessária, reprodução é um gasto de energia muito grande para o seu corpo. Você, assim, precisa comer muito bem, ter uma vida boa, não ter muito estresse, pra se dar ao luxo do seu corpo ficar assim: "Temos o suficiente, você pode tentar engravidar". Por isso que muitas mulheres que estão na rua também, elas não engravidam não, elas não menstruam, porque elas não têm nutriente, ou elas passam tanto estresse mesmo biológico, né. Se tem situações de abuso, às vezes essas coisas demoram pra acontecer, ou acontecem e param e voltam anos depois. Tem aqui uns videozinhos, estão em inglês, eu não lembro se tem legenda. Eu vou mandar no questionário lá, eu pergunto se você assistiu a aula online ou a aula presencial, e aí eu marco. E também eu gravo aqui as pessoas que estão, então eu sei quem tá aqui na reunião. Mas voltando, aí esse vídeo é legal que ele fala se, toma anticoncepcional, porque se você toma anticoncepcional emendando, você não tem sangramento, né. E isso é seguro. Gente, é seguro. Existe muito um mito do anticoncepcional que ele aumenta a chance de dar trombose. Só para vocês terem um comparativo, o anticoncepcional aumenta em 4 vezes a chance de uma pessoa ter trombose. A gravidez aumenta em 20 vezes a chance de você ter trombose. Estatisticamente, você tomar anticoncepcional ao longo da sua vida é mais seguro do que você passar menos de 1 ano grávida. Só para vocês terem uma noção. E aí, gente, muito legal saber como bebês são feitos, mas e como eu faço para não ter um? A gente tem que tomar anticoncepcional. "Ai, mas e se eu fizer tal coisa?" Você tá tomando método anticoncepcional, então você pode engravidar. Assim, não tem muito o que falar de verdade. Então, tem essas tabelas aqui que falam os métodos mais eficazes e os menos eficazes. Menos eficaz quer dizer que se eu usar, eu tenho mais chance de engravidar? Não, é só que comparando vários, existem alguns que funcionam melhor ou menos. No geral, métodos hormonais são os que têm maior eficácia, mas tem gente que não pode tomar método hormonal. Então aqui, é importante, quando você vê a taxa de falha,
existe uma coisa chamada uso perfeito e o uso normal. Então, o uso perfeito é que, assim, vamos supor que você nunca esqueça de tomar pílula, você toma no horário certo, você nunca passa mal, você não tomou nada que possa ter cortado o efeito, você não fuma, por exemplo. Então, a chance de falha é menos de 1%, é 0,3. Mas se você usa normalmente, a taxa de falha é de uns 10%, 9%. Sim, gente, esses dados são de 2009. Mas, sinceramente, não muda muito. Então, ó, contradições de uma pílula anticoncepcional. Se você é fumante, obeso, pessoas obesas podem ter umas dificuldades com métodos hormonais pelo tamanho mesmo. Assim como crianças não podem tomar certos tipos de remédio pelo tamanho. Então, pacientes com enxaqueca com aura. Então, se você é uma pessoa que tem enxaqueca, teve tipo uns delírios visuais, dependendo, alguns tipos de pílula anticoncepcional podem piorar os seus sintomas. Pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares são contraindicações. Camisinha masculina. A única contraindicação é se você tem alergia ao látex. Que inclusive é uma coisa que que precisa mudar, né? Porque muita gente é alérgica ao látex. Mas sabia que a camisinha feminina não é feita de látex? Acho que é silicone. Enfim, aqui a camisinha feminina não tem contraindicação nenhuma. Aí o DIU de cobre, DIU de hormônio, são muito bons. Hoje em dia, o método anticoncepcional melhor de todos é o Implanon, porque ele não tem, primeiro, ele não tem essa diferença entre uso típico e uso perfeito, né? Porque ele está implantado dentro de você. É a mesma coisa que de cobre e hormônio, se você vê a taxa aqui é bem parecida, porque ele está dentro de você, né? Não tem mais o que, não tem como você errar. O implante não é 100%, tá? Ele é 100%. Tem, eu acho também relevante falar, laqueadura não é 100%, tá, gente? Laqueadura pode ser reversível, dependendo do jeito que você faz. Assim como a vasectomia, se você não faz os exames periódicos, a vasectomia e a laqueadura podem reverter. O único jeito de você ficar estéril é se você... Existe uma cirurgia, é um nome bem complicado, que é basicamente você corta esse caminho aqui, tá? Você corta um pedaço da tuba uterina. Isso te torna estéril. Mas isso não quer dizer que você não vai menstruar, nem nada do tipo. Você vai continuar tendo o seu ciclo normal. É só que não vai ter como fazer esse caminho, né? Aí, se o caminho acontecer aqui, ele não acontece aqui. É isso. Pontos importantes. Um espermatozoide, ele pode sobreviver, em média, de 3 dias, mas ele consegue ficar até 7 dias dentro do útero. Então, se você faz uma tabela, você fala assim, não, foi semana passada. Esse espermatozoide ainda pode estar dentro de você. Então, por isso que como você não sabe como foi o dia da ovulação, você fica assim, não, mas eu nem tô na minha semana fértil. Mas às vezes ele sobreviveu até a semana que você ficou. Métodos anticoncepcionais se dão hormonais, né, principalmente não funcionam pelo mau uso. O que é esse mau uso? A gente falou no ciclo lá, né? Mas, por exemplo, gente, você tem que ler a bula, tá? Do anticoncepcional. Mau uso, assim, eu falo do meu, né? O meu fala lá que a taxa que eu posso esquecer de tomar remédio é até 12 horas, senão ele perde o efeito. Perde o efeito totalmente? Não, mas eu fico significativamente menos protegida. E quando eu falo menos protegida, é que, assim, você pode engravidar tomando. Se você tem vômito, diarreia em até 4 horas. Então, assim, às 10 eu tomei anticoncepcional, às 12 eu vomitei. Tem que dar 4 horas sem eu ter vomitado mais, sem ter tido mais diarreia, e aí eu tomo de novo. Aí tá acabando. Ou o negócio do antibiótico. Tem alguns antibióticos. No geral, os amoxicilina, coisa assim, não faz nada. Pílula do dia seguinte não é método contraceptivo, é método de emergência.
Não dá pra você tomar só no dia que você usa. E eu não sei por que tem uma galera que. Gente, lê a bula, tá escrito lá. Tem que tomar todo dia. Como funciona a pausa, quando você começa, não tem segredo. É muito, muito importante. Métodos hormonais não causam problemas ao longo prazo necessariamente. Se você tem algum problema, já médico, isso pode ter algum problema. Se você não tem nenhum, o anticoncepcional não deixa de fazer efeito. Então, rapidinho, como a pílula funciona? Ela tem os 3 mecanismos. Todos os métodos hormonais funcionam desse jeito, tá? O DIU de cobre é o único que não é hormonal, porque não se sabe muito bem por quê, mas o cobre é literalmente a criptonita dos espermatozoides, tá? Criptonita do super-homem, né? O cobre mata o espermatozoide. Então, os mecanismos de hormonais são inibe a ovulação. Eu parei de transmitir porque minha internet baixou, mas vamos lá. Inibe a ovulação. Então, assim, mas eu tomo anticoncepcional e aí eu menstruo. Você não menstrua. O que acontece se chama sangramento de escape, que pode ou não acontecer. Tanto que, se você quiser, você pode só emendar a cartela. E aí você não tem esse sangramento. Sangramento acontece, tanto que, se for comparar, ele é bem menor. Porque é só, às vezes, forma um pouco de sangue que, nossa, isso quer dizer que não tá funcionando o método anticoncepcional? Não. É, torna o muco cervical mais espesso. Então, assim, aqui no colo uterino tem um muco. E eu não sei se vocês sabem, o pH, que é negócio de ácido e base, a vagina é muito alta. Então, muitos dos espermatozoides nem conseguem passar por aqui. Ou eles morrem pelo pH, ou eles ficam presos nesse muco. E aí, se você toma um método hormonal, esse muco aumenta, fazendo uma literal barreira, e afina o revestimento do útero, né, o endométrio, para tornar menos propício à implantação do óvulo fertilizado. Forma correta de usar a camisinha masculina. É meio estranho falar, mas tem gente que não sabe usar direito. Tem um lado certo para colocar a camisinha, tem que fazer vácuo, então, ó, o que fazer? Sempre que for fazer sexo, colocar antes do início da relação, porque foi o que eu falei. Pré-ejaculação pode engravidar? Pode. Então, tem que colocar antes. Verificar a data de validade, gente. Se a escola um dia deu pra vocês, não é pra usar o mesmo, dá um monte no posto. Verificar se não existe defeitos ou furos, armazenar em lugar fresco e seco. Tem gente que deixa na carteira, no carro. Não é pra deixar em lugar fresco, porque o plástico pode derreter. E retirar depois que você ejacular, né? Tipo, usou e tira, e amarra e fecha. O que não fazer, usar produtos como óleo de bebê, loção, vaselina, óleo de cozinha. Você tem que usar um lubrificante para a base de água. Porque tem alguns lubrificantes que eles são de óleo, e esse óleo pode romper a camisinha. Então tem que ser lubrificante de base de água. O SUS também dá lubrificante, tá, gente? Não precisa ficar com vergonha de comprar. O SUS também dá lubrificante. E esse lubrificante você pode usar com a camisinha. Colocar mais de uma camisinha por vez. Tem gente que acha que usando duas, uma feminina e uma masculina, ou usando duas ao mesmo tempo, é mais seguro. Não, é o contrário. O atrito aumenta a chance de você romper. Reutilizar, maior porquice que eu já vi. Mas às vezes não é reutilizar, tipo, tirei e colocar de novo. Às vezes reutilizar em mais de uma pessoa. Não pode. Se você tem que usar em uma pessoa, aí você vai ficar com outra pessoa. Você tem que tirar, trocar. Aí, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre isso, recomendo muito ela. Uma querida, fala muito bem sobre tudo. Um pouco de tudo. Aí, eu vou bem rapidinho, porque já tá acabando, pra falar a questão do sexo é apenas pra procriação. Na nossa espécie, não. Depende, porque, por exemplo, como eu disse, a gente não entra em período de cio. Cio é pra quê? Pra marcar a época de reprodução. Tem meses do ano onde, sei lá, cardumes de peixe se encontram pra reprodução. Apenas naquele momento muito específico. Mas a gente não faz isso. A gente não faz sexo apenas a fim de procriação. A gente tem um caráter muito social nisso. E em outras espécies também não. A gente tem o nosso querido bonobo,
E o golfinho, bem pequeno, porque é o lugar que ele merece. O bonobo é uma espécie que se relaciona socialmente através do sexo. Então, sexo pode ser desde tipo, nossa, amigo, quanto tempo? Nossa, amigo, queria muito essa fruta que você tá comendo, me dá um pouco? É, você tá muito estressado. É literalmente assim, eles basicamente se comunicam pelo sexo, e eles fazem não apenas como uma forma de comunicação, mas como prazer, como forma de criar laços de comunidade, de grupos. E a gente faz a mesma coisa, até porque os bonobos são parentes nossos, né? Aí, os golfinhos já são mais estupradores, assim. Eles só fazem de uma forma mais violenta, mas dá pra ver que ele faz por prazer. É porque é um pouco difícil saber o que é prazer, o que é só uma necessidade de fazer sexo e procriação. Porque, por exemplo, lontras são animais conhecidos por estuprar outros animais. Mas aí eles não sabem. Porque, tipo, quando eles estão procriando com a fêmea, é tão violento que às vezes eles matam a lontra. E aí eles fazem com pinguins, filhotes, baiacus. Então não dá pra saber se é tipo um prazer ou eles são só descontrolados mesmo. Aí eu quero falar um tema muito importante nesse finalzinho, que é sobre consentimento. Existe uma história, eu não sei de onde saiu, que é assim, agora tudo tem que pedir consentimento, consentimento é ambíguo. Gente, não existe isso. Tem esse vídeo muito curtinho, que é basicamente pra falar que o consentimento é como chá. Então, por exemplo, você vai oferecer um chá, aí você fala, você quer chá? Aí a pessoa fala, nossa, sim, quero chá. E aí ela bebe chá. Mas aí, se você oferecer e a pessoa falar assim, não sei, não tenho certeza. Você faz o chá, se ela não beber, tudo bem, né? Porque ela não tinha certeza se ela queria. Mas é isso, você não vai obrigar a pessoa a comer, não vai obrigar a pessoa a tomar chá porque você fez o chá e ela não queria. Então, aqui, por exemplo, às vezes a pessoa queria chá, aí você fez, e aí no final ela ficou assim, quer saber? Nem quero chá, quero coca. Então você não vai dar chá pra ela, porque ela não quer mais. Fica assim, pô, fiz chá pra você não vai beber? Não, não vou beber. Mas quem em sã consciência iria lá e enfiar uma xícara na boca da pessoa, obrigando ela a tomar chá? Você pode ficar chateado, mas você não vai fazer mais do que isso? Uma pessoa que tá dormindo, ela quer chá? Ela não quer chá, né? Porque ela tá dormindo. Uma pessoa que quando estava acordada queria chá, mas ela dormiu, ela obviamente não quer, ela não vai beber o chá, ela tá dormindo, ela tá inconsciente. Você não vai botar chá na boca dela enquanto ela está doente, enquanto ela está dormindo. E aí esse vídeo é bem legalzinho, bem curtinho, tem português. Mas é porque é isso, existe muito esse mito de que consentimento pode ser ambíguo, que consentimento tem que ver as varianças. Gente, não tem segredo, pergunta. E aí? O que você quer? Você achou isso legal? Quer fazer de novo? E eu acho que isso tem a ver um pouco, assim, aí vai ser realmente um achismo meu. Isso tem a ver um pouco sobre como a gente tem uma mania de assumir as coisas. Então, tem muito esse meme do tipo, brava com ele porque ele não se esforçou pra ler minha mente e adivinhar o que eu queria que ele fizesse. Aí coisas como tipo, como ele não percebeu, como isso não é óbvio, vou esperar pra ver quanto tempo demora pra perceber. Gente, você não tem exatamente isso, a pessoa não lê sua mente. E assim, eu tava falando com um amigo meu sobre coisas de relacionamento, e aí ele tava contando que a namorada dele fez aniversário e ia fazer aniversário, só que ele gastou muito dinheiro semana passada pra levar ela pra um show. Aí ele ficou assim, é óbvio que o meu presente foi o show, né? Porque eu comprei os nossos 2 ingressos. E aí chegou o dia do aniversário dela e falou assim, você não comprou nada pra mim no meu aniversário? E aí ela ficou puta da cara. E aí é exatamente isso, assim, ele assumiu que isso faria muito sentido pra ela. E em nenhum momento ela pensou que o presente pudesse ter sido o show, sabe? Pra ela foi mais uma outra coisa. Então, gente, você quer saber o segredo pra dar tudo certo? Só pergunta.
E aí a questão, né, tipo, você é íntimo o suficiente pra pra falar putaria, pra fazer sexo, mas não consegue nem perguntar pra pessoa o que que ela quer, se o jeito que ela gosta. Então é muito comum, tipo, a pessoa fez alguma coisa na hora que você não gostou muito, e aí você fica tipo: "Ai, não vou falar nada", porque óbvio que ficou um climão. A pessoa não, às vezes pode não ter percebido, sabe. Às vezes você se estressa tanto pensando assim: "Ai, mas parece que a pessoa faz de propósito", quando você pode só falar pra ela. E eu, assim, realmente acredito que muitos de traumas e abusos que a gente sofre são nessas pequenas violências, mas é porque a gente mesmo não é ensinado a se impor. A gente não vira pra pessoa e fala assim: "Eu sei que você gosta muito de mim, mas, tipo assim, não quero, não gosto. Prefiro que você faça de outro jeito". A gente não tem muito esse costume de se impor. É, então vou passar bem rapidinho que já tá acabando. Então alguns mitos sobre abuso sexual, que você deveria ter revidado, mas, é isso, assim, às vezes você tá numa situação que você teme pela sua própria vida, sobre a sua segurança, ou só que você não consegue se impor. Por isso que, como você é outra pessoa, às vezes você vê que a pessoa é mais tímida, você tem que sim tomar frente e falar assim: "Você quer?" Porque você sabe que a pessoa não vai te perguntar. É tipo isso que a gente estava falando no círculo, né. Você tem que ir numa criança e falar assim: "Você pode confiar em mim pra falar sobre esse tipo de coisa". Você não precisa esperar a criança vir e falar. Ela não vai falar, porque ela não sabe que ela pode confiar em você. É muito coisa comum também achar que só porque você tá num relacionamento com a pessoa que não é abuso, né, porque você deve alguma coisa pra ela. E uma coisa muito importante que é, se você teve um orgasmo, não foi estupro. Isso não faz sentido nenhum. É um mito muito grande que tem a ver com, traduzido muito rapidamente, chama discordância sexual, que é basicamente assim: ai, você tá animado, com tesão, mas seu corpo não reage. Principalmente quando os homens não têm uma ereção, né, o famoso broxar. Acontece 50% das vezes com o homem e com as mulheres 10%. Quer dizer que é menos? Não quer dizer que é mais. Quer dizer que, assim, às vezes você quer ter relações com a pessoa, mas você não tá lubrificado, você não tá relaxado o suficiente. Isso não quer dizer que você tá nervoso, é só que seu corpo não tá respondendo. E isso é muito normal. Outros mitos: é normal doer. Não, isso é uma coisa horrível que falam para as pessoas, mas não é normal doer. Se doer, pode ser que você não tá totalmente confortável com a situação, pode ser que você tenha algum problema físico mesmo, e inclusive quando dói, você aumenta um ciclo de dor. Então, assim, dói aquela vez e a próxima vez que você for fazer, você lembra daquela dor, e aí isso pode aumentar, você fica mais contraído e pode ser pior ainda. E o último, que tem 2 minutos, que é sexo só se tiver penetração. E isso não faz sentido biológico, porque lembra que eu falei aqui do clitóris e da glande? Os os nervos no pênis são mais concentrados no aqui na cabeça, né, então a penetração faz sentido ser prazeroso. Mas se você vê, numa vulva, o clitóris tá lá em cima, e o pênis tá entrando aqui embaixo. Então, vê como não tem, é tipo assim, se você tem um pênis, é tipo você tentar ter um orgasmo só, não sei, estimulando os seus testículos. Isso provavelmente não vai acontecer, você não vai conseguir. E isso tem a ver com uma questão fisiológica. Então, assim, se você ficar: "Ai, nossa, mas as mulheres elas não têm orgasmo falso". Isso tem a ver com uma questão biológica. E aí tem muito esse finalzinho que eu queria ter falado, que é sobre animais com comportamentos gays, que eu vou, assim, gente, tá acabando. E aí eu deixo muito essa recomendação sobre um vídeo do Pirula, que é sobre homossexualidade e como isso é uma visão humana, tá. Porque, assim, né, não existe homofobia entre os animais. Mas existe casais LGBTs. E tá acabando, gente. Tchau.